Boa tarde a todos os irmãos queridos. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi. Demais irmãos que estão na sala conosco. A irmã Sueli Arias, Sueli da Silva, a Cida Praeiro, o Bruno Nascimento. Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos os irmãos que vão assistir esse estudo posteriormente. Nós estamos retornando com a nossa... o Bruno Nascimento. Com o nosso trabalho de estudos aqui pela internet, e estamos muito contentes e vamos iniciar. Entrou agora também o Dioclides Ribeiro. Boa tarde, irmão, seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma oração inicial para dar início a esse estudo. Vamos orar. Misericordioso Deus, bondoso Pai, eu agradeço imensamente essa oportunidade que o Senhor está nos dando de retornar com esses estudos, encontrar esses queridos irmãos e poder compartilhar com eles, meu Pai, essa rica sabedoria que vem do Teu reino, através dos estudos do irmão Rogério Buzzi. Abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esse hangout, irmãos que vão assistir posteriormente também. Opera poderosamente na vida de todos, meu Pai, na medida em que esse tempo que nós estamos vivendo avança dia a dia e se cumpre as suas determinações, o que foi planejado pelo Senhor desde o início até os últimos dias do fim. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do irmão Rogério, na vida de todos esses irmãos queridos que estão aqui conosco e irmãos que vão mais posteriormente assistir também. Imensamente, meu Pai, essa oportunidade, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmão, é com o irmão. Amém. Bom, irmãos, é um prazer estar com todos novamente. Nós estamos finalmente reiniciando nossos estudos. Para aqueles que têm acompanhado a página do Facebook, têm percebido que nós estamos sempre postando material novo, né? Sempre materiais puramente bíblicos, são discussões, são materiais que vão enriquecendo todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, né? Nós também temos iniciamos um estudo capítulo a capítulo da Bíblia, do Apocalipse especificamente. Começamos pelo capítulo 1, agora vamos entrar no capítulo 2, iniciando com as igrejas, e, enfim, né, para todos aqueles que têm acompanhado, creio realmente que isso pode fortalecer a todos nos estudos que gradativamente vamos fazendo, né? É óbvio que nós vamos longe com esses estudos. O livro de Apocalipse é um livro que a gente tem que estudar com bastante cuidado, mas eu queria convidar a todos para que estejam sempre dando uma olhada, né? São sempre materiais rápidos, né? Com 5, 6 minutos. O material do Apocalipse é uma média de 9 minutos cada manhã, né? Então, todos aqueles que puderem acompanhar, acho que isso vai ajudar bastante, né? Hoje nós vamos estar estudando sobre o livro de Colossenses, no capítulo 2. Já tivemos um estudo sobre Colossenses aqui no passado, mas vamos tratar um outro aspecto do livro hoje, desse capítulo especificamente, que é algo que está ocorrendo nesse exato momento em que vivemos, e a verdade presente, de fato, ela é isso, né? É a gente poder aprender com Deus, acima de tudo, aquilo que está acontecendo, que é o antídoto para o pecado e o antídoto para o problema, exatamente no momento em que ele vem. Então, Deus abençoe a todos que estão conosco, a todos que nos ouvirão ainda no futuro, e que esse nosso Deus possa realmente iluminar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, num tempo em que nunca foi tão necessário conhecer a palavra de Deus e conhecê-la bem. Estão voando doutrinas novas e espúrias por aí, com um misto de verdade, né, doutrinas complexas, como são a questão da natureza pré-lapsariana de Cristo,
o sábado lunar, que está vindo aí para derrubar o sábado da criação. Nós vemos aí a questão dos nomes, enfim, irmãos, cada dia o inimigo tem inventado coisas e a gente nem consegue batalhar contra todas, né? Pura e simplesmente nesse momento é importante que a gente tenha uma fé, que a gente realmente saiba dar razão dela, porque de fato o inimigo está atacando agora com uma violência impressionante de todos os lados, né? Então, iniciamos com o primeiro versículo do capítulo 2 de Colossenses: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne. Vamos versículo a versículo, porque creio que há uma razão pela qual Paulo, na época, e não vamos de maneira nenhuma imaginar que esta batalha não continue hoje. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então é Deus falando através do Espírito Santo, usando a boca de Paulo como mensageiro. E se já houve uma época em que isso é importante, imagine hoje, quando nós vivemos a época da igreja de Laodiceia. As igrejas, de um modo geral, hoje, estão na condição laodiceana, irmãos. E a condição laodiceana é a pior condição que a igreja de Cristo em todos os tempos já esteve. Então ele inicia dizendo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão na condição laodiceana e por quantos não viram meu rosto em carne. Obviamente, nós estamos inseridos aqui, uma vez que não vimos o rosto de Paulo, né, não conhecemos a Paulo, mas nós vamos ver que Paulo vai dizer que ele em espírito está conosco. Ou seja, no momento em que abrimos a Bíblia, na carta de Paulo, que a carta a Colossenses foi escrita, obviamente, né, por Paulo, redigida por Paulo, escrita por um dos, né, que sempre o acompanharam, por vezes Filipe, por vezes, né, Timóteo, enfim, né, aqueles que o auxiliavam. Porém, aqui ele está apresentando uma realidade. E eu gostaria que os irmãos, antes da gente avançar, vamos comigo para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos entender, em princípio, qual é a realidade dos laodicenses, para que a gente possa entender como essa também é a realidade dos colossenses, em parte. E ele diz, né, olha, eu tenho um grande combate por vocês, ou seja, ele orava muito pelos laodicenses e pelos colossenses, e havia uma razão para isso. Tá? Se nós lermos todas as cartas às igrejas, nós vamos ver que, de fato, a pior situação é a situação dos laodiceanos. E qual é o problema deles? Vamos ver aqui. Capítulo 3, que falamos, a partir do versículo 16. Diz: assim, porque és morno, essa é a condição da igreja de hoje. Mornos. Há pessoas que se dizem cristãos, mas não são totalmente cristãos, não estudam completamente, não estudam com cuidado a palavra de Deus para saber o que é que Deus espera deles. E aí, esses cristãos mornos, obviamente, nesse estado de mornidão, que é o pior deles, imaginam que estão numa boa condição, quando em realidade é a pior condição. E aí, nós vamos encontrar no versículo 15, voltando um pouquinho, dizendo o seguinte: eu sei as tuas obras, que você não é frio nem quente. Ou seja, as tuas obras demonstram que você não é frio nem quente. Um pé em Cristo e um pé fora. Né? Vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque você é morno. Como dizes? Então, qual é o problema dos cristãos de hoje, de um modo geral, dos membros das igrejas, de um modo geral? Tu dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, ele diz: rico sou. Por quê? Ele acredita que conhece a Bíblia. Ele cita a Bíblia, o pastor cita a Bíblia, mas eles não conhecem de fato. Eles pensam que são ricos, mas são pobres. São pobres espiritualmente porque não conhecem a palavra de Deus, são pobres espiritualmente porque não têm fé. Mas espera aí, como medir a fé? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não conhece bem a palavra de Deus, o que você chama de fé, na verdade, é presunção.
Porque a fé, a pessoa, inclusive, né, os do mundo dizem, hoje eu vou fazer minha fezinha. Né? Por quê? Eles entendem que isso é fé. Bom, eu tenho fé que vou ganhar na loteria, mas isso não é e nunca será fé. A fé só pode ser baseada na palavra de Deus. Então, os cristãos de hoje não conhecem, cristãos professos, não conhecem a palavra de Deus e se acham ricos. Então, quando vem uma verdade a eles, não, eu já sei. Enriquecido, de nada tendo falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E alguém já, muitas vezes, quando você cita isso, a pessoa já se levanta, já está julgando. Irmãos, a palavra de Deus é quem está julgando. Quem está falando isso não é o Rogério, não é Marcílio, não é um hangout humano. Quem está falando isso nesse momento é só ler o versículo 14. Isto diz o amém. Isto diz o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando isso é Cristo Jesus. E ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Então, se alguém não quer aceitar por alguma razão que ele pode estar sendo rico, enriquecido, e nada tem falta, discuta com essa testemunha fiel e verdadeira, porque é ele quem diz. Se fosse a palavra de um homem, se fosse a palavra de qualquer pastor, não valeria nada. Mas é a palavra daquele que é dono da igreja, do cabeça da igreja. Alguém que tem testemunhado com fidelidade o que está acontecendo dentro das igrejas, e ele diz, vocês dizem que são ricos e enriquecidos, mas vocês não sabem que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso é um fato. E aí ele aconselha ou oferece o remédio. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te riquezas, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Veja que o que ele oferece é exatamente o que é necessário. A fé, você se diz rico, mas você não tem fé. Eu te ofereço fé para que você seja rico. Mas ele só pode dar fé para quem reconhece que não tem. Então, no momento que você reconhece que não tem fé, ele pode te dar. Agora, enquanto você diz, eu sou rico, eu tenho fé, não tem chance. Ele não pode te dar o que você acha que já tem. Vestes brancas, né? Vestes brancas para que te vistas. Os cristãos de hoje acham que são justos. Eu não roubo, eu não mato, eu vou na igreja. Não, eu sou bom, não faço nada de mal. Não. E ele está dizendo, não, você está simplesmente, né, sem a vestidura de Cristo, porque você se acha bom aos seus próprios olhos. Né? E aí, né, finalmente, colírio para que vejas. O Espírito Santo no coração, para que você veja onde está o teu problema. Diz o apóstolo Paulo, inclusive, né, que ele não conheceria a cobiça se a lei não dissesse. Pensam que estão cheios do Espírito Santo e não são capazes de reconhecer que a lei de Deus em vigor é que mostra o que é pecado. Não, o Espírito Santo me dirige. Né? O Bruno, o irmão Rogério está dizendo aí corretamente, né? Desgraçado, ou seja, está sem a graça de Cristo, está fora do favor imerecido de Cristo. Por quê? Porque é um favor e é imerecido. E no momento que eu acho que não é um favor, que aquilo é um mérito meu, e que eu mereço, automaticamente eu estou, né, desprovido dessa graça. Muito bem colocado, é exatamente isso, é o que íamos comentar, inclusive. Amém. O Espírito de Deus se antecipa falando por outro, né, para que a gente possa entender como isso é assim. Então, o problema, irmãos, dos laodiceanos é que eles se sentem ricos e enriquecidos e de nada tendo falta. E automaticamente esta condição é terrível, irmãos. Por quê? Porque Laodiceia é povo do juízo. E a igreja adventista, inclusive, que tem um conhecimento dessa questão, uma vez que estuda as profecias de forma histórica, ela entende que é o povo do juízo. Está errado esse tipo de entendimento. Na verdade, povo do juízo quer dizer um povo que julga quando não deve julgar. Rico, enriquecido e nada tendo falta, então automaticamente ele se acha rico, vê os outros como pobre e automaticamente passa a julgar. Veja, é diferente de um Deus que em seu filho vem e diz, essa é a testemunha fiel e verdadeira, está dizendo isso. É diferente de você
achar que é melhor que os outros. A questão aqui é julgar o tempo todo, irmãos. E por que é tão grave a condição de Laodiceia? Por que é tão grave a condição dos colossenses no que Paulo apresenta? Porque aqui, sendo rico, passa a julgar. E nós temos pelo menos 2 casos específicos onde o julgamento arrancou os seres do céu. Número 1, né, nós vemos em Dan, né, que também Daniel, que é também o povo do juízo, né? Só que Daniel é o povo do juízo de Deus, ou seja, Deus julga através, né, daquele a quem ele escolheu. Esse é o livro de Daniel. Mas Dan, pura e simplesmente, é dito quando o seu pai Jacó abençoa todos os filhos. Dan será a serpente à beira do caminho que morde pelo calcanhar. O trabalho de Dan, era julgar o tempo todo os seus irmãos. E nós vamos ver, inclusive, que Dan finalmente se perde. Ele não está contado nas 12 tribos que reaparecem em Apocalipse. Podem ver que Dan foi retirado dali e foi colocado outro no lugar dele. E Judas, da mesma forma. Quando aquela mulher fantástica derrubou o vaso de alabastro de perfume sobre Jesus, né? Judas estava lhe dizendo, por que não se vendeu e não se deu dinheiro aos pobres? Estava julgando a ação de uma irmã que fazia pelo mestre aquilo que outras pessoas não fariam. Estava ela, sem saber já, pelo Espírito de Deus, né? Estava sendo influenciada, impulsionada a ungir o nosso Salvador para a cruz. Ela já estava fazendo aquilo que eles deveriam ter visto, não viram. O Espírito de Deus, então, influencia ela, inspira ela, para que unja o nosso Salvador para a crucifixão que iria ocorrer pouco tempo depois. Então vejam como a gente pode errar nesse julgamento. E Judas, nós sabemos que tanto julgou, que finalmente, né, rico e enriquecido, achando que era melhor que todos os outros, criando o tempo todo essa instigação, finalmente, quando ele peca contra o seu Senhor, quando ele trai a Jesus Cristo, ele finalmente vai e se enforca. E a pergunta simples que qualquer pessoa pode fazer aqui: se Judas traiu a Cristo, e Jesus disse de Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se Pedro nega Cristo 3 vezes, e Judas, por assim dizer, nega Cristo uma, por que será que Judas se perde, né, e vai se enforcar, e Pedro, quando o galo canta, vai chorar amargamente? A diferença será sempre essa. Existem pessoas que, apesar dos seus pecados, uma vez que o Espírito Santo convence do pecado, elas vão a Cristo, vão ao Pai e pedem perdão por ele. Outras, pura e simplesmente, vão confessar os seus pecados aos pastores ou aos padres. Note que nada há de novo debaixo do sol. Pedro aprendeu pela convivência com Cristo a confiar no perdão daquele que era um instrumento de Deus aqui na terra. E finalmente, quando o galo canta, ele se lembra de Cristo, olha para Cristo e no coração dele uma seta o atravessa, como quem diz: como pudeste fazer mal a um ser que te amou do início até agora? E ele vai chorar amargamente, arrependido pelo que fez contra o seu mestre. Judas recebe esta mesma seta do Espírito de Deus. Porém, ao longo dos anos, ele aprendeu a julgar. E no momento que ele precisava olhar para o Salvador, e se tivesse olhado para Cristo naquele momento, veria somente amor nos olhos daquele que veio para salvar a humanidade, daquele que não veio para condenar ninguém. Porém, ele faz o que milhares fazem hoje. Foi ter com os sacerdotes, foi ter com os pastores, foi ter com o padre e disse: pequei traindo sangue inocente. A resposta é a mesma que qualquer padre e que qualquer pastor que for pelo menos sincero consigo mesmo dirá: que tenho eu com isso? Que foi exatamente o que disseram para ele. O que nós temos com isso? Isso é contigo e com Deus. Ou seja, né, um padre não pode perdoar pecados, um pastor não pode perdoar pecados, você continua com o pecado em si e finalmente o remorso é tão grande e não podendo sentir o perdão de Deus, vai e se enforca. Milhares têm morrido hoje porque têm confessado os seus pecados a padres e pastores
e como eles não têm poder para perdoar o pecado permanece neles, o desespero toma conta, e muitos têm ido à sepultura carregados por um peso que não foram capazes de suportar, quando Cristo, de braços abertos, né, constantemente lhes convidava: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Esse descanso tem sua origem, né, neste perdão, mas tem também no sábado da criação, que é, sem dúvida nenhuma, um dia que Deus separou para que o homem, como em nenhum outro dia, possa sentir, se não pela voz de Deus, se não pela palavra, pela própria natureza, ao olhar a criação de Deus no dia de sábado, olhar para as folhas nas árvores e ver que não há uma igual a outra, como um Deus que diz constantemente, né? Ou no canto dos pássaros, ou numa flor pintada com carinho por esse Deus, dizendo: tudo isso eu fiz para você porque eu te amo. Tudo isso eu fiz baseado no amor que tenho por ti, meu filho. E isso vai gerar no coração do ser humano gratidão, e como diz a palavra de Deus, é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Medo de morrer jamais retirará o pecado de alguém. É exatamente ao contemplar a bondade do Pai, foi exatamente ao contemplar a bondade de Cristo, ali manifesta, que Pedro vai e se arrepende, chorando amargamente. Este choro amargo é exatamente o que dá lugar à alegria posterior. Por quê? O arrependimento precede o perdão, e o perdão traz a paz que todo ser humano e todo cristão necessita. Então, voltamos agora para o livro de Colossenses, tendo em mente a condição laodiceana, a condição de um povo, dos cristãos de hoje, que se julgam bons aos seus próprios olhos, se julgam ricos, portanto, quando lhes vem uma verdade presente, quando vem uma verdade necessária, não, eu já tenho a minha igreja, eu não quero outro. Então, voltamos ao capítulo 2 de Colossenses, versículo 2 agora, né? O versículo 1, apenas para pegar o link junto: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que se acham ricos e enriquecidos, pelos que se acham melhores que outros, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, apesar de tudo, apesar da situação terrível em que se encontra o povo laodiceano. Eu quero que os vossos corações sejam consolados e que vocês estejam unidos, não julgando um ao outro, unidos em amor e enriquecidos de fato da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, a única saída para vocês é que vocês, de fato, se unam em amor. Não, mas eu não gosto daquele irmão. Não me importa se você gosta ou não gosta. O amor não é um sentimento como o diabo tem ensinado. O amor é um princípio, da mesma forma que eu tenho como princípio não roubar, eu tenho como princípio não odiar. Eu tenho como princípio amar. Goste ou não goste, eu vou amar. E é assim que nós aprendemos. Mas esse amor só pode ter no coração de um cristão que contempla a Cristo constantemente. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É contemplando que somos transformados. Não há milagre nisso. É um fato que constantemente, ao contemplar a Cristo, nós somos transformados, né? E essa transformação é que vai fazer com que, de fato, nós, de forma espontânea, passemos a ver nossa condição. Lembrem-se que no Sermão do Monte das Oliveiras, a primeira advertência e o primeiro ensino que é dado é: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Enquanto os laodicenses dizem ricos e enriquecidos, Jesus está dizendo bem-aventurados os que se sentem pobres, porque quanto mais você se sentir pobre, mais rico você será diante de Deus. É um fato, o Espírito de Deus constantemente convence do pecado para que você não se ensoberbeça achando que é bom.
E lembre-se, a santidade é a obra de uma vida toda. Não haverá um momento em que você possa dizer, eu já sou santo, eu sou mais santo do que outro, ou vice-versa. Né? Então, ele diz, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Algumas versões dizem da ciência. Né? Então, vejam que, embora essa testemunha fiel e verdadeira diga para o Garcia, para o Bruno, para o Rogério, para mim, para o Marcílio, para a irmã Sueli, para cada um de nós, embora ele diga, vocês são mornos, quem dera vocês fossem frio ou quente, imediatamente, para aqueles que aceitam a sua condição de pobreza espiritual, de necessidade constante de Cristo, de necessidade constante de sabedoria, imediatamente vem o consolo. E ele diz, mas eu não quero que vocês se desesperem, apenas aceitem e imediatamente o remédio é provisto, né? Para que os seus corações sejam consolados e que vocês estejam unidos em caridade, para que vocês, em amor, se fortaleçam uns aos outros, sabendo que nenhum de vocês é melhor do que outro. Por quê? Porque algo virá que irá fazer de tudo para arrancá-los da verdade de Deus. Versículo 4 agora. Eu digo isto, que em Cristo está escondida toda a sabedoria de Deus, que em Cristo está escondida todo o conhecimento de Deus. Eu digo isso para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas. Irmãos, estão nascendo doutrinas de tudo que é jeito e vêm com palavras persuasivas. A persuasão é a força que está por trás disto que vem. Persuasão é persuasão. Se você não estiver firmemente arraigado, você vai ser enganado. O sábado lunar, irmãos, não sei quanto já se adentraram para ver isso, é impressionante com que persuasão as pessoas que o defendem o fazem. É uma coisa impressionante. Não pense no teu coração que você é rico e enriquecido, porque se você pensar assim, você vai cair. Amados irmãos e irmãs, eu não me julgo melhor do que ninguém do que estão aqui, mas diria, se posso, que tenho uma certa experiência nas coisas de Deus, tenho estudado a palavra de Deus, os anjos de Deus me são testemunhas do tempo que tenho me dedicado para estudar a palavra de Deus. E digo, irmãos, no temor do Senhor, que este tema do sábado lunar tem derrubado muita gente, e ainda vai derrubar tristemente muita gente, porque o tema é complexo e é violento. Se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, nós seremos enganados. Existem momentos que você tem que parar, tem que orar, para que Deus te dê argumentos para você defender certas coisas que vêm através disso. Porque ainda, versículo 5, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, através da palavra, através da carta que ele escreve, estou convosco. Esse estou convosco deve ser entendido à luz de como a revelação vem a nós. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então esse estou convosco tem acima de tudo, em espírito, Cristo está conosco através da epístola de Paulo, irmãos. Ok? Então, eu estou convosco hoje, porque Paulo hoje não está conosco. Na época estava, inclusive em espírito, porque a carta dele chegou a eles, como chega a nós. Mas esse estou convosco é em espírito. O mesmo espírito que tem agido através de João, que tem agido através de Mateus. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, não é o espírito pura e simplesmente de Paulo, de Mateus, de Lucas, de João. Não. É o espírito de Cristo neles falando, porque é o verbo que fala. E nisso, então, encontramos que em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esses grupos pequenos que hoje trabalham, que hoje lutam, que aceitam a condição que Cristo fala em que estão, eles têm, de fato, o regozijo do Senhor quando vê a ordem
e a firmeza da nossa fé em Cristo. Ou seja, não são levados por todo vento de doutrina. Lembre-se que de João Batista é dito: que pensais que viesse a haver uma cana agitada ao vento? Cristo quer dizer o mesmo de cada um de nós. O que vocês pensam que foram ver? Foram ver no Marcílio uma cana agitada ao vento? Um homem que por qualquer vento de doutrina cai? Foram ver no irmão Rogério, no irmão Garcia, no irmão Bruno, uma cana agitada ao vento, na irmã Sueli? Não. São canas firmes nas mãos do Senhor. São, de fato, carvalhos firmemente arraigados na rocha, que não caem. Então, o tempo todo ele diz isso. E no versículo 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como foi que vocês receberam o Senhor Jesus Cristo? Nós vamos ver em Gálatas como foi que devemos ter recebido a Cristo. Porque o problema é julgar, rico e enriquecido. Então vamos ver em Gálatas como foi que recebemos, para entender do que está se tratando aqui. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Não precisa pôr o texto, irmão Marcílio. Ó insensatos Gálatas. Então, ó insensatos cristãos que estão na condição dos Gálatas agora. Quem fascinou vocês a não obedecer à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Todos nós, se hoje seguimos a Cristo, é porque um dia recebemos a verdade de que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Note que não está falando do Cristo representado como ressurreto, e sim crucificado. Está falando da obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então ele está dizendo: como vocês ficaram tão loucos? Vocês não estão obedecendo à verdade. Logo vocês, a quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Os laodiceanos se julgam ricos porque têm obras. Não, eu faço, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou isso, eu dou aquilo. Então eles se acham ricos. Como o fariseu, oram como o fariseu, esses cristãos modernos que acham que por fazer coisas estão melhores que outros. O fariseu dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. A Bíblia diz que esse não desceu justificado, mas sim desceu justificado aquele que pura e simplesmente dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Se eu guardo o sábado, se eu estudo a Bíblia, se eu procuro amar os meus irmãos, eu não faço nada além daquilo que Cristo tem feito no meu coração. Então não há mérito nenhum em mim. Essa é a grande diferença. E o versículo 2 de Gálatas diz: só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, pelas obras que fazem, que ainda que de acordo com a lei, ou pela pregação da fé? Como foi que vocês receberam a Cristo? A resposta não pode ser dupla. Ele diz: eu só quero saber isso. É uma coisa ou outra. Por qual foi? E você tem que confessar: foi pela pregação da fé. Então, é como se ele dissesse: vocês são tão insensatos, então, que tendo começado pela fé, pelo Espírito, vocês querem agora acabar pelas obras, pela carne? Vocês são tão insensatos que quando estavam no mundo, fumando, bebendo, fazendo todas as coisas erradas, pela fé Cristo recebeu vocês, e agora vocês acham que podem mudar esse quadro, que estão melhores agora, por qualquer razão, aos seus próprios olhos? Se estamos melhores, o mérito é todo exclusivamente de Cristo. E eu tenho que olhar para a carta ao Laodicense e dizer: sim, Pai, de fato eu não estou melhor. Eu sou morno, porque eu poderia fazer muito mais e não tenho feito, Pai. Eu deveria muito mais me alegrar na justiça de teu filho que é imposta sobre mim, e eu acho que porque ele morreu por mim na cruz do Calvário, e eu aceitei, eu acho que por ter aceitado eu sou melhor do que aquele que fuma e que bebe. Irmãos, não é assim. Nós somos devedores àqueles que estão matando e roubando. Nós somos devedores a eles porque nós matamos o Filho de Deus pelo nosso pecado. Nós roubamos constantemente a Deus. É um fato. E se não aceitarmos isso, nós não temos como sair dessa condição.
tudo que Cristo precisa é que nós digamos, Senhor, é verdade, nós somos esses homens. Nós olhamos para a televisão, um homem que estuprou 5 ou 10 e dizemos, não, esse aí tem que queimar, esse aí tem que sofrer. Quando nós não temos a menor ideia de que tipo de educação aquele pobre coitado teve. Enquanto nós tivemos pais que nos amaram, que nos deram amor, que nos ensinaram a amar e nem assim amamos, aquele, quem sabe, desde criança, quando chorava, o pai queimava a sola do pezinho dele com um cigarro. Tudo que ele aprendeu foi a dor e o ódio, pai. E hoje ele dá aos outros tudo o que ele recebeu. E o que ele recebeu foi só isso. Mas nós não, pai. Nós recebemos o teu amor. Nós recebemos o amor dos nossos pais. E nós precisamos, de uma vez por todas, permitir que Deus opere em nós o querer e o efetuar segundo, né, a providência dele. Então, nós vemos agora que, né, ele diz, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, vocês receberam pela fé, então continuem andando nele pela fé. E a fé é o quê? A firme convicção daquilo que não se vê. Não fique olhando constantemente para o teu coração, porque se você ficar olhando para o teu coração, duas coisas apenas podem acontecer. Número 1, você vai achar que é melhor que outros. Você vai fazer como tem pregado os pastores hoje através da neurolinguística. Pare na frente do espelho e diga, eu posso, eu sou bom, eu consigo, eu isso, eu aquilo. Ou você vai cair em outro problema. Você vai permitir que o Espírito Santo te convença do pecado, amém, isso é bom, mas você vai ficar olhando para o teu pecado. Enquanto você contempla o teu coração e contempla o próprio eu, você só vai achar pecado e tristeza nele. Por isso, tira os olhos de você mesmo e olhe para Cristo e este crucificado. Olhando para Cristo, nós somos, como diz a palavra de Deus, transformados no que contemplamos. A nossa condição é a condição dos israelitas que foram mordidos pelas serpentes. O sangue, o veneno da serpente, o veneno de Satanás, corre nas nossas veias. E é impossível que nós tiremos o veneno do nosso sangue. Nosso sangue é vermelho, que é a cor do pecado, mostrando a cada um de nós que o que corre nas nossas veias é o pecado. Essa herança maldita que recebemos na memória genética desde Adão. Mas Cristo diz, eu posso. O meu sangue, por isso, sangue por sangue, o meu sangue derramado na cruz do Calvário pode redimi-los do pecado. Um novo sangue espiritual é proposto, no sangue está a vida, e a vida é a vida do Filho de Deus. Tudo, absolutamente tudo, né, está escondido como um tesouro em Cristo Jesus a todos nós. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, como fomos ensinados. Aquilo que aprendemos de fato é a verdade. Então, firme. Não esqueçam que os laodicenses e os colossenses conheciam a verdade. Não estamos falando de pessoas que não conhecem a pura verdade. Para aqueles que conheceram a verdade um dia, é que vem a carta aos laodicenses. A verdade que eles receberam de forma gratuita, assim como os fariseus receberam a verdade gratuita e rejeitaram ou acharam que aquela verdade os fazia melhor que os outros povos. Este é o grande problema dos cristãos de hoje. Achar que são melhores do que outros. E as igrejas desfilam, um porque veste uma roupa um pouco melhor, outro porque tem uma verdade que entende que é uma verdade absoluta, quando não é. Enfim, irmãos, para cada igreja o inimigo tem posto um erro e é um fato que aí nós contemplamos tristemente. 7 mulheres dirão naquele tempo, nos vestiremos do que é nosso. Veja que a justiça própria aqui de Laodiceia, comeremos do nosso próprio pão, ensinaremos nossas próprias doutrinas, não ensinaremos a Bíblia, ensinaremos nossas doutrinas, nosso pão, tão somente deixa-nos usar o teu nome. As igrejas querem pregar as suas doutrinas, as igrejas querem pregar uma justiça própria, os membros são contaminados por ela, mas tão somente querem usar o nome de Cristo. Cristo está nas camisetas, mas não está no coração daqueles que deveriam ser os seus verdadeiros cristãos. Finalmente, né, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, irmãos,
A filosofia bíblica, a teologia moderna é coberta de neurolinguística e vãs sutilezas. A sutileza do tipo, como é que você me explica que o dia 16 era um sábado? Como é que você pode explicar que haviam dias fixos, etc, etc, etc. Sutilezas que, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É quando aceitamos a palavra de Deus na íntegra e de forma simples, esquecendo a sutileza, irmãos. Simplesmente recebendo como está escrito. Exemplo. Apenas volto a esse ponto para que fique claro. Nós temos um exemplo. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Tarde e manhã quarto. Tarde e manhã quinto. Tarde e manhã sexto. E no sétimo descansou. Isso é simplicidade do Evangelho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado não cai no sétimo dia, o sábado é o sétimo dia. E isso é a sutileza que o inimigo traz. Não, o sábado cai no 8º dia depois da lua nova. Não, o sábado não cai em 8º dia nenhum, não importa o que você use. O sábado é o 7º dia. E Deus, inclusive, fortalece essa ideia, trazendo uma profecia todinha em semana para que o povo de Deus não se perca. 70 semanas estão separadas para o teu povo, etc, etc, etc. Bom, irmãos, eu quero insistir nesse ponto, porque isto, irmãos, vem para derrubar aqueles que têm o sinal de Deus. E vem com muita força e nós precisamos estar preparados. Mas tem mais, irmãos. Tem um outro engano que está vindo de forma forte e que as igrejas, de um modo geral, têm aceitado e já têm derrubado. Recentemente, um irmão nosso, um irmão conhecedor profundo da palavra de Deus, se batizou na igreja, voltando, irmãos, estava já livre, se batizou na igreja, irmãos, de uma forma assim impressionante, por uma razão, que é exatamente esse tema. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O segundo tema é, sem dúvida nenhuma, a Trindade, irmãos. O que está se dizendo aqui a essas pessoas é, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Cristo, repetimos, habita a plenitude de Deus. Em Cristo habita a plenitude da divindade. No Pai não habita a plenitude da divindade. O Pai é a plenitude da divindade. Há diferenças que, se nós não entendemos, nós vamos cair sempre. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, ele vem dizendo, tenham cuidado para ninguém engane vocês por meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita, e ele está dando aqui o remédio para que você não seja enganada nessa sutileza que se chama Trindade. Ela é sutil, ela é venenosa e ela é enganosa. Para aqueles que realmente entendem o que é habitar corporalmente a plenitude da divindade, não serão enganados. Versículo 10. E estáis perfeitos nele. Então, rico e enriquecido? Não. Vocês estão perfeitos nele. No momento em que você não está conectado a ele, você é a pior das criaturas. Você nunca vai estar justo, nunca vai estar justificado, a não ser nele. Você pode ter 30 anos de igreja. Se você não estiver nele, você não está justificado,
e você não é justo, e você não está coberto com o sangue dele. É nele que estamos perfeitos. E não é porque eu aceitei ele que estou perfeito. É enquanto estou com ele. Porque enquanto estou coberto pelo manto de Cristo, a perfeição está em mim. Não é minha. Está em mim através do manto do Cordeiro de Cristo. No momento que eu retiro este manto, eu automaticamente não tenho absolutamente nada de perfeito, não tenho nada de santo. Por isso, Colossenses é também um remédio para a condição laodiceana. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Não tem pastor, não tem líder que possa ser nossa cabeça. Ele é, inclusive, a cabeça de todo pastor e de toda potestade. Então, se o pastor te diz trindade e a Bíblia diz divindade, lembre-se que a cabeça, inclusive dos pastores, é Cristo. Se tem que decidir entre o pastor e Cristo, não tem nem que discutir. E nós só podemos decidir isso com base na palavra. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. Nele nós estamos circuncidados. Nele nós deixamos de ser carnais para ser espirituais. A circuncisão era retirar um pedaço da carne, demonstrando que você agora não é mais carnal, e sim você é um homem espiritual. Mas a circuncisão nossa só tem valor nele, no qual também estáis circuncidados. E os judeus se circuncidavam e achavam que agora eram melhores que os outros. Não. Enquanto, no exato momento que acho que sou melhor que eu já não estou nele. Porque Cristo não veio para condenar, Cristo veio para salvar. Então, no qual estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão. Eles usavam a mão, o cutelo e cortavam. Hoje, essa circuncisão não é feita por mão no despojo do corpo da carne, mas sim a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Hoje, sepultados com ele no batismo, nós que aceitamos o Espírito de Deus, nós que nos entregamos a ele, nós que descemos às águas para mostrar que, de fato, aceitamos o batismo inicial do Espírito Santo. O batismo das águas não tem valor se primeiro não ocorre um batismo espiritual, que é o homem espiritual que nasce daquele que foi carnal um dia, sepultados com ele no batismo. E apenas um exemplo, irmãos, para que ninguém se engane. Muitas vezes as pessoas dizem, mas e por que não pode comemorar o aniversário? Não se trata de poder comemorar ou não. A verdade é que você precisa entender que se você nasceu física ou carnalmente no dia, por exemplo, 1º de janeiro, de fato você morreu. Aquela pessoa que nasceu naquele dia morreu. Você renasceu espiritualmente no dia do teu batismo. E se há uma data que tem valor, é essa data. E muitas vezes eu tenho dito, que dia você nasceu? E o cristão me diz, dia 1º de janeiro. Não, que dia você nasceu? Dia 1º de janeiro. Meu irmão, que dia você nasceu? 1º de janeiro. Bom, então você é um homem carnal? Não, não sou. Mas você me disse que nasceu no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro nasceu um homem carnal. Eu quero saber que dia você nasceu espiritualmente, que isso equivale. E no momento que eu comemoro o meu nascimento carnal, eu estou, na verdade, eu estou pregando aos anjos, estou falando ao mundo que eu ainda me reconheço carnal, porque eu próprio não acredito que eu morri. Por isso, ele diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O que Jesus quer dizer para você é, filho, entenda uma coisa, todas as vezes que você comemora o teu aniversário carnal, você está, na verdade, fortalecendo dentro do teu coração a ideia de que você não ressuscitou ainda. E eu não quero, eu quero que você se fortaleça na certeza de que você já ressuscitou. Porque eu quero que você tenha certeza absoluta que assim como você crê agora que já ressuscitou pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, eu quero que você se fortaleça sabendo que um dia você vai ressuscitar para o reino da glória também. Mas é preciso que você creia, é preciso que você fortaleça essa ideia no teu coração a cada dia.
Então, se você é convidado para comemorar o teu aniversário, comemore então o dia que você de fato nasceu como um ser espiritual, porque isso é que tem valor. Não há nada para se comemorar num homem carnal, filho. E cada vez que você comemora isso, você se distancia, porque no teu próprio coração você está fortalecendo a ideia carnal. Você está ressuscitando o velho homem. E isso não pode ser, filho. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Isso não é futuro. Ressuscitastes. Creia, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso é um fato. Quando vocês estavam mortos nos pecados de vocês, carnais, e na incircuncisão da vossa carne, ele vivificou vocês, ele deu a vocês o Espírito Santo, porque ele convenceu vocês do pecado, da justiça de Cristo e do juízo. E finalmente agora, não há mais o quê? No perfeito amor lança fora o temor. Nós não temos mais que temer essas coisas. Você não tem que olhar para o reino da glória como um reino distante. Se você vive hoje o reino da graça, creia, o reino da glória é apenas uma questão de tempo. Não há por que ter dúvida. Assim como recebeu a Cristo, ande nele. Constantemente você alimenta no teu coração este cordeiro que nasceu. Mas se você diariamente alimenta o lobo, é óbvio que quando houver a luta, vem a tentação, o lobo irá vencer. Amados irmãos e irmãs, é preciso que nós entendamos, acima de tudo, que quando estudamos a palavra de Deus, nós não estamos falando de teologia. Nós estamos falando de palavras que dão vida. Nós, por vezes, podemos estar discutindo doutrinas, mas fato é que para aquele que nasceu de novo, não há a menor razão para discutir teologia. Nós vemos hoje nos Faces, irmãos, agressão por todo lado, julgamento constante. Um diz que é assim, o outro diz que é assado. A primeira frase vem de forma pura e simplesmente no terreno do estudo, a segunda já vem em posição de defesa e a terceira é ataque. É comum acontecer isso, enquanto constantemente nós somos chamados a não julgar. Defendamos as ideias, defendamos as doutrinas, defendamos a verdade, mas no momento em que começa o teor da discussão a haver agressões, é melhor parar imediatamente, porque o Espírito de Deus não pode mais trabalhar. O problema dos laodicenses, e também é um problema dos colossenses, é, como vamos ver no próximo estudo, o julgamento. O julgamento tirou o céu de Dan e tirou o céu de Judas. E é por isso que Deus considera tão ofensivo este pecado. Porque por este pecado ele perdeu aqueles a quem ele amou, e por este pecado ele perderá finalmente a Satanás, que vai ser destruído no final. Isso, irmãos, e é por isso que aos olhos de Deus é tão ofensivo esse problema. Há 6 coisas que o Senhor detesta e uma que ele abomina, o que cria intriga entre os irmãos. Exatamente aquele que julga e cria intriga entre os irmãos. Irmão Marcílio, encerramos aqui esse nosso estudo e no próximo estudo encerraremos o capítulo 2 completo do livro de Colossenses. Perfeito, irmão Rogério. E várias vezes no sermão profético, Jesus diz que nós tomássemos cuidado para que não nos enganássemos, né? E no tempo de agora isso vai florescer, né? Essas doutrinas misturadas aí com passagens da Bíblia aí, como usou o diabo para tentar Cristo, né? Exatamente. Isso vai acontecer, isso não tenha dúvida nenhuma. Bom, devemos ficar atentos às coisas concernentes ao reino do Pai. Fala ao nosso coração e
infelizmente, nós temos que assistir que não são todas as pessoas que vão ouvir o chamado e vão reconhecer a sua voz, como está em João 10, né? E vão sair dos apriscos e seguir o mestre fora dele e achar pastagem e comida com paciência. Nós temos que orar por todos igualmente, né? Amém. Rogério, é imenso prazer estar mais uma vez aqui participando com o irmão. Esse tremendo estudo aí falou aos nossos corações. Eu não sei se tem algum irmão que quer fazer alguma participação sobre o estudo. Coloca lá no chat, a gente ainda tem um tempinho aqui. A gente pode colocar esse questionamento para o irmão aí. Vamos ver se tem alguém que está querendo falar alguma coisa. Eu percebi que tem vários irmãos que entraram aí ao longo do estudo aí, Robson Lira, o J. Garcia, o Bruno Nascimento, o Eduardo Rodrigues, o Robson Lira aí mais uma vez. Peguei o final do estudo e depois assisto na íntegra. Deus abençoe a todos. Bom, irmão Rogério, vamos finalizar? Vamos orar então. Vamos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouviram um dia, vamos curvar nossa fronte, aqueles que preferem ficar de joelhos, fiquem, cada um segundo aquilo que Deus lhes tem dado como entendimento, mas vamos orar com reverência, cuidado, nesse momento, sabendo que nesse momento nós estaremos atravessando os portais celestiais pela fé e nos posicionando diante do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, nesse dia de sábado, Pai, onde, no mesmo dia desse, há muito tempo atrás, o Senhor assinou maravilhosamente a obra que o Senhor fez, quando o Senhor criou este mundo para nós e deixou, quando tudo era muito bom, como o Senhor mesmo disse, o Senhor colocou o nosso representante, o nosso primeiro pai aqui, Adão, e nós também, nesse dia de sábado, nos lembramos, Senhor, que teu filho, assim como Adão um dia pecou, teu filho vem, e assim como na criação foi feito, ele nos recria num dia de sábado, porque numa sexta-feira ele morre, mas também no dia de sábado ele descansa, dando a nós um exemplo, e logo no primeiro dia da semana ele ressurge como aquele novo homem que todos nós podemos ser. Nós te agradecemos imensamente por esse privilégio de podermos ser também novos homens e novas mulheres em Cristo Jesus. Nós agradecemos porque o livro de Colossenses é taxativo, Pai, dizendo que nós ressuscitamos de fato em Cristo Jesus, e se não acreditamos é pura e simplesmente porque não temos fé. Mas nós te agradecemos imensamente porque o Senhor tem colocado em nossos corações essa certeza. Te agradecemos por cada um dos amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Pai, pelo Robson, pelo irmão Bruno, pelo irmão Rogério, pelo irmão Marcílio, pela irmã Sueli, pelo irmão Eduardo, enfim, Pai, cada um daqueles que um dia estarão aqui, o irmão Garcia, a irmã Lúcia, o Edson e a Daniela, a irmã Elaine, o irmão Pedro, o irmão Dioclides, a irmã Cida, Pai, a irmã Sueli da Silva, Sueli Arias, todos estes, Pai, que nós citamos, e aqueles, Pai, que tu conheces, que um dia ainda estarão, Pai Celestial, conosco neste hangout, que estarão em espírito unidos a nós também. Pai, abençoa-os grandemente, Pai. Vê, Pai, do alto do teu trono, que este é o fruto do teu amor, Pai. Aquele sacrifício que o Senhor fez ao dar teu único filho, Pai Celestial, o sacrifício que teu filho fez na cruz do Calvário, quando olhou para cada um de nós pela fé, olhando no futuro cada um de nós, e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que o Senhor possa perdoar-nos, Senhor, pela nossa condição laodiceana, de achar às vezes que somos melhores do que alguém. Possa o Senhor constantemente, pelo Espírito, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Pai, estenda a tua mão, Pai Celestial, abençoando cada um daqueles que participam e dos que participarão desse estudo, e dá-nos um restante de sábado cheio da tua presença, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Irmão Marcílio,
Se tiver bom para o irmão e para os irmãos, os nossos próximos estudos serão sempre na quarta e sábado, tudo bem? Ah, tá ok, pode ser. Fica muito puxado fazer segunda, quarta e sábado, então vamos fazer na quarta e no sábado. E, por favor, irmãos, tentem sempre entrar no Facebook, tá? Facebook nosso, né? A Verdade sobre o Fim, tudo junto. Nós temos lá o grupo e temos também o programa de televisão. Ambos, todo dia tem coisa nova, material novo, estudo novo, para que a gente se fortaleça em Cristo Jesus. Lembrem-se, amados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão Marcílio, muito obrigado pelo privilégio, meu irmão. Estava com saudade já do irmão, e que Deus o abençoe sempre. Eu que agradeço, Rogério, imensamente, e agradeço a participação de todos os irmãos, que tirem aí bom proveito aí desse estudo que nós tivemos hoje, e os irmãos que também vão assistir posteriormente esse estudo gravado. Deus abençoe a todos. Então nós voltamos na quarta-feira, às 20h30, com a continuação desse livro de Colossenses, capítulo 2, aí, a partir do versículo 14, se não me engano. Não, é 18, né? Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 14 mesmo. Ok, fiquem todos com Deus. Bom final de sábado e até quarta. Um abraço, Rogério. Fica com Deus, irmão. Amém. Você também. Deus te abençoe. Um grande abraço na Vânia e no Davizinho. Amém. Obrigado. Um abraço Irmão aí. Robson, Deus abençoe grandemente a sua esposa e o seu filho também, tá bom, irmão Robson? Amém. Até lá.